Aqui no Sofazão da Band, nós estamos recebendo o doutor Roberto Vilela. Ele é do escritório de Goiânia, de advocacia, que está acompanhando de perto a situação do nosso prefeito Roberto Farias, que teve um julgamento ainda referente à eleição de 2010. Mas, infelizmente, a oposição tenta desvirtuar o assunto e nós vamos ter um bate-papo com ele para explicar a situação. Ao meu lado aqui está o colega Vander Lima também, que vai participar e fazer algumas perguntas ao doutor Roberto Vilela, que apesar de ser um rapaz jovem, mas demonstra ser uma pessoa experiente e sabe do que está falando a nossa comunidade. Doutor Roberto Vilela, a população de Barra do Garça acompanhou aí, nós tivemos no último dia 3 deste mês o julgamento de uma ação ainda referente à eleição de 2010, quando o Roberto foi candidato a deputado federal. Este julgamento que houve com relação a 2010, ele praticamente está prescrito já? Não, veja bem, o que aconteceu? O julgamento de terça-feira pelo TSE foi analisando um recurso ordinário da campanha de 2010, eleição de deputado federal. No julgamento o TSE improveu o recurso, mas em contrapartida ficou uma decisão que não teve efeito prático. Explico por quê. Quando você tem uma decisão e que as duas medidas que ela poderia causar, as duas consequências que ela poderia ter, era a inelegibilidade dele futura e a segunda, o afastamento do mandato, e nenhum dos dois foi alcançado, então é uma medida que foi um recurso que foi improvido, mas que sem efeito prático. Significa o quê? Nós tivemos o recurso improvido, mas não afasta ele do mandato, não o tornou inelegível superior a 3 anos, vai ser observado o prazo fixado no acórdão de 3 anos, que conta a partir da data da eleição que ele concorreu para deputado federal, em outubro de 2010, e a partir dali conta 3 anos. Significa o quê? Que hoje, nós estamos em dezembro de 2013, hoje o Beto já está elegível. Hoje o Roberto já está elegível, já pode ser candidato, se assim o quisesse, logo no ano que vem, quiçá na eleição futura de reeleição em 2016. É um aspecto interessante que isso é colocar para a comunidade, porque conta a partir do período eleitoral de outubro de 2010. Então, em outubro de 2013, esse prazo de 3 anos já foram cumpridos. Exatamente. Se eu conto 3 anos a partir da eleição, ou seja, outubro de 2013, concluiu o prazo de inelegibilidade. Hoje ele está elegível, hoje ele poderia ser candidato e pleitear qualquer eleição, logo no ano que vem, se assim o quisesse, se assim o desejasse. Agora, doutor Roberto Vilela, eu vi a preocupação dos senhores que fizeram a sustentação oral do julgamento, nós acompanhamos atentamente. Eu vi que vocês insistiram muito nessa questão que nós falávamos aqui na Barra do Garça, que na época o Roberto deu uma entrevista para falar de um fato jornalístico, né, de ameaças que ele estava sofrendo na eleição de 2010. Em momento algum se falou de política, vamos dizer assim, de pedir voto descaradamente. Não houve nada nesse sentido. Ou seja, ali talvez não seria nem a situação de haver essa penalização, talvez seria uma propaganda extemporânea, alguma coisa nesse sentido, né? O tribunal foi bastante rigoroso na análise dos fatos. Não eram fatos suficientes para uma cassação de mandato, uma cassação de diploma, corrigindo. Não era fato suficiente, mas o tribunal entendeu de forma bastante rigorosa, inclusive destoando de alguns entendimentos anteriores em matérias similares, em decisões em processos similares. Entendeu de forma mais rigorosa que aqueles fatos poderiam, em tese, ter gerado algum resultado político, o que entendemos que é totalmente um contrassenso. Não houve um resultado político, não houve um resultado prático, foi um fato jornalístico, mas que o tribunal potencializou, entendeu que esse fato era suficiente, teria gerado de alguma forma algum resultado e improveu o recurso. Mas, reafirmo, o julgamento, o improvimento do recurso não gerou nenhum efeito prático. É o ganhar e não levar. Eles ganharam o recurso com o improvimento, a manutenção da decisão do TRE, mas em contrapartida não teve um efeito prático. Ela não vai nem tirá-lo do mandato de prefeito e nem impedi-lo de ser candidato em eleições futuras, especialmente uma reeleição. Nós temos a oposição, né, sustentando nos argumentos, inclusive nas notícias que são divulgadas, de que a segunda colocada vai assumir, a tese de que quando conseguiu o registro, o Roberto Farias tinha
liminar, conseguiu o registro sob essa liminar. A diplomação também foi sob uma liminar. Com o julgamento do mérito, a oposição aponta que a liminar cai e que cai tudo registro e diplomação, né? Qual é o entendimento sobre esse ponto que a oposição tem trabalhado? A partir do momento que o registro da candidatura dele em 2012 transitou em julgado, essa discussão de elegibilidade ela já acabou, ela já se esvaiu. O que o pessoal está colocando, essa situação que eles estão dizendo, de que vai interferir no registro dele de 2012, que vai afastá-lo da prefeitura, isso é fato político, não é fato jurídico, não tem consistência jurídica nenhuma. Isso é um factóide, é uma tentativa por via oblíqua de criar dificuldades para a administração, por via oblíqua de tentar buscar um mandato que o povo de Barra do Garça não deu, não conferiu, tentar no tapetão buscar um negócio que não tem viabilidade jurídica. É fato político, não é fato jurídico, não tem consistência. No dia 3, né, que saiu essa decisão do recurso, houve uma comemoração falando que ia tomar posse de imediato, e nós tivemos agora um fato novo anteontem, no dia 10, que foi exatamente em relação a uma ação cautelar. Essa ação cautelar também não tem... Que tipo de interferência ela pode ter na decisão ou nessa questão algum efeito prático? Ela é um acessório do principal, que é o recurso. Quando ela foi julgada, agora, dia 10, o julgamento que a ministra fez foi apenas de reconhecer que, em razão do julgamento principal, perdeu o objeto da ação cautelar e extinguiu. A partir do momento que eu tenho o julgamento principal e o acessório tem que seguir o caminho do principal, extinguiu, perdeu o objeto. O que interessa na ação cautelar foi emprestar efeito suspensivo ao recurso e torná-lo elegível. E essa discussão da elegibilidade, ela tem que ser travada no âmbito do registro da campanha dele em 2012. E foi travado. Tanto que houve recurso, esse registro foi até o TSE e transitou em julgado. Não tem como reativar, reviver essa discussão, trazer à tona novamente essa discussão. E, se eu não me engano, foi mais ou menos em agosto e o Roberto ganhou por unanimidade. O TSE avaliou isso, foi em agosto, há 2 meses antes da eleição. Exatamente, exatamente. Em razão desse julgamento e do trânsito em julgado, eu não tenho como trazer novamente a discussão essa matéria. O trânsito em julgado impede eu rediscutir essa matéria, impede eu poder discutir e eventualmente arguir alguma situação que poderia estar trazendo consequência prática para agora. Resumindo, a população que às vezes não tem esse entendimento jurídico e fica preocupada, independente se o candidato foi esse ou aquele que ela votou. Ou seja, o julgamento do dia 3, essa ação cautelar agora do dia 10, não tem efeito prático, ou seja, juridicamente falando, dentro da linha jurídica, tirando a questão política, não alterou em nada, não teve efeito prático, e o prefeito, o senhor afirma com muita tranquilidade que ele permanece e vai cumprir o seu mandato? Sem sombra de dúvida, ele vai concluir o mandato, ele não vai interferir em nada no processo. O processo de 2012 não vai interferir em nada no mandato dele de prefeito. Isso aí são manobras, o que a gente vê, e está muito claro, são manobras políticas, manobras canhestras, manobras baixas, de querer desestabilizar a candidatura dele, desestabilizar o mandato dele. Em nada isso aí vai interferir no mandato. Isso aí são só fatos políticos inconsistentes, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma relevância jurídica, mas que cria factóides e discussões. Apenas isso. É que eles têm colocado alguns artigos da LC 135/2010, se não me engano, que me parece que até posterior, né, à data do ocorrido, que foi a eleição do dia 3 de outubro, colocado alguns artigos, né, que diz mais ou menos essa linha, para tentar confundir, né? Então, na verdade, alguns artigos que as pessoas veem em redes sociais dessa LC, se não me engano, 135/2010, e quando ele foi enquadrado na decisão do TRE aqui de Mato Grosso, na 649, alguma coisa nesse sentido. Então, até essas leis, esses artigos se colocam, é importante dizer que faz parte desse jogo político, né? Juridicamente não tem nada nesse sentido. A lei de inelegibilidade, a lei do ficha limpa, ela alterou e mudou algumas disposições da lei de inelegibilidade. Lá tem algumas situações que ela elenca como situações impeditivas para uma candidatura, que são chamadas de inelegibilidade.
No caso, na situação do Roberto, a inelegibilidade não decorre de uma situação, ela decorre de um acórdão. E no acórdão está claramente fixado em 3 anos. Então, nem essa situação não tem consistência em falar, em se discutir se existe elegibilidade ou não para 2014, 2016. Nem isso não tem consistência. O que nós vemos, e repito, é uma tentativa canhestra, baixa, de desestabilizar, de criar algumas situações políticas que não têm valor jurídico nenhum e, nessas situações, querer criar alguma dificuldade para a gestão, para a administração dele, criar fato político, onde não há nada concreto juridicamente. A preocupação, na verdade, né, dos senhores que fizeram a defesa era de que passasse de 3 para 8 anos, né? Ou seja, que aquele pedido do Ministério Público fosse aceito, né? Aí poderia ter alguma consequência. Então, nesse caso, só para reforçar, a decisão tanto do principal, né, que foi no dia 3, como da ação, não teve nenhum efeito prático, né? E a preocupação era essa que não passasse para 8, aí sim poderia ter alguma consequência. O impacto que poderia causar é a discussão, eventualmente trazer à tona, porque foi colocado nesse processo a discussão sobre o registro de 2012. Essa era uma preocupação nossa. E a majoração da inelegibilidade de 3 para 8 anos. Essas eram situações que nos causavam e que exigiam um cuidado especial. Isso foi atendido. Não houve nem a majoração e nem a contaminação do processo eleitoral de 2012. E é bom ressaltar que o ministro Marco Aurélio foi decisivo nisso ao lembrar a relatora do processo, falou o seguinte, a lei é de 2011, a lei complementar, ela não tem como retroagir que o fato ocorreu em 2010. Então seria uma injustiça se colocassem 8 anos. Então, como estava lá o acórdão do TRE 3 anos, esses 3 anos se prescreveu então agora em outubro de 2013. Olha, essa entrevista, Wander, é muito interessante, porque nós estamos colocando aqui uma pessoa experiente, que sabe o que está falando, né, que tem conhecimento do processo, que certamente não viria aqui para enrolar ninguém. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo. Do outro lado, é apenas barulho, é situação de dor de cotovelo, muitas vezes, né, porque perdeu, ainda quer ganhar no tapetão. É o tipo de jogo que não se deve prestar neste momento, né? Eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel, a oposição em fiscalizar, em ficar atento ao que está acontecendo e deixar o governo trabalhar. Doutor, não sei se eu quero complementar mais alguma coisa sobre esse bate-papo, que eu achei interessante sua colocação e até em ressaltar, né, o trabalho do escritório de vocês, que é um escritório de advocacia de Goiânia, que ganhou notoriedade pelo ótimo trabalho que foi feito nessa ação. Muito obrigado. O nosso escritório ele sempre atuou na parte eleitoral. Desde 2002 nós estamos em processos eleitorais. Já fizemos em Goiás 3 campanhas de governador, vários municípios nós advogamos e tivemos o prazer de estar advogando e acompanhando, ladeando o Roberto nesse processo eleitoral. E só ressaltando, qual foi o nome do doutor que fez a sustentação oral lá durante o processo? Doutor Adriano? Doutor Adriano Soares da Costa. Doutor Adriano é um grande jurista, é um dos maiores doutrinadores na área eleitoral, é renomado, é conhecido no Brasil inteiro na área eleitoral, é um cara, é um jurista bastante técnico, muito centrado. Toda a parte de estruturação de inelegibilidade, discussão de inelegibilidade, primeira no âmbito doutrinário, foi criado por ele. Tem obras consagradas na área eleitoral e é um grande jurista. Foi ele que fez a sustentação oral, ele que orientou e movimentou para evitar qualquer discussão relacionada a esses 2 aspectos, que eram os 2 aspectos que exigiam uma atenção especial e que foi, ao final, alcançado o objetivo, que é deixar o Roberto elegível e, principalmente, deixá-lo concluir o mandato sem nenhum problema, sem nenhum percalço jurídico. Muito bem, doutor, muito obrigado pela participação aqui no Sua Fazão da Band. Aproveitar quem está no final de ano aí, desejar um Natal legal, de muita paz, prosperidade, um 2014 de felicidade ao nosso povo aí. Muito obrigado, um feliz Natal, um próspero ano novo para todos os telespectadores e é um prazer estar aqui com vocês, sempre que precisar estamos aí à disposição.